Boa noite, irmãos. Queria compartilhar com os irmãos a leitura de um texto. Se encontra ali em Atos, capítulo 8, a partir do versículo 26. É uma passagem que trata de um personagem. Eu gostaria de pensar um pouco. Estamos reunidos aqui para nos lembrar da pessoa do nosso Salvador e da obra que Ele fez ali na cruz para conosco. E essa história ilustra bem aquilo que Jesus Cristo veio esse mundo fazer. Ele veio salvar o pecador. Então, Atos capítulo 8, a partir do versículo 26, diz assim: O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que lhe era adorado em Jerusalém, estava de volta, e assentando-se no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vem lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se junto com ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante seu tosqueador, assim ele não abre a sua boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem das Escrituras, anunciou a Jesus. Seguindo eles o caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse ao eunuco: Eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: É lícito se crer de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Essa é uma história bem conhecida, no início do livro de Atos. E é muito interessante a gente pensar um pouco na figura desse homem, esse eunuco. Nós não temos muitas informações sobre ele em si, além do fato de que ele era um eunuco. O eunuco era alguém que era, principalmente nas civilizações pagãs, era alguém que era consagrado a alguma atividade do governo, e essa pessoa então, ele tinha sua virilidade tomada. Ele não era um homem capaz de reproduzir, né? Ele era um homem que tinha essa parte de se retirar. E é muito interessante o que diz sobre esse homem, porque se a gente voltar em Deuteronômio, capítulo 23, a gente tem uma instrução da lei, a lei de Deus, a lei mosaica, né, que fala um pouco a respeito dessa classe de pessoas. E diz assim, aqui, no Deuteronômio 23, versículo 1: Aquele a quem forem trilhados os testículos ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Então esse homem conhecia, obviamente, a Deus, ele vem ali do seu país, ele vai ali, então, até o santuário, mas ele tinha uma realidade que era meio diferente. Ele não podia adentrar nesse santuário, mas ele foi, né? E ali então
retornando para sua casa, retornando para o seu país, ele está lendo as Escrituras. Ele era alguém que conhecia a limitação que ele tinha, o que ele podia e o que ele não podia fazer. Mas ele não conhecia realmente o poder de Deus. Então temos essa passagem onde Filipe ali, Deus se dirige a ele e fala para ele num lugar deserto, um lugar que não tem ninguém, porque alguém ali ele encontraria. E ele encontra esse homem. E é bem significativo o que ele diz, a partir do versículo 35. Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou a Jesus. Se de um lado esse homem estava condenado a não poder participar da graça do nosso Deus, Jesus Cristo veio e mudou a sorte desse homem. E eu olhando aqui para vocês essa noite, olhando para mim, não posso deixar de me comparar a esse homem. Nós estávamos perdidos nesse mundo, a lei era contrária a nós. Tudo que dizia, nós éramos culpados. Mas Jesus Cristo veio. Jesus Cristo veio, estamos comemorando a Páscoa, nos lembra disso, da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio mudar a sorte, de modo que o eunuco pôde confessar Jesus Cristo como Salvador. Aquela salvação que ele poderia olhar, uma situação que ele tinha de parcialmente estar em contato com Deus, agora por meio de Jesus Cristo, por meio do sangue que ele verteu naquela cruz, ele podia sim ser completamente ter restaurada a sua sorte. E tem um texto em Isaías 56, a partir do versículo 3 diz assim: não fale o estrangeiro, que se houver chegado ao Senhor, dizendo: Senhor, com efeito me separará do seu povo. Nem tampouco diga ao eunuco: eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada, e abraçam uma aliança, darei a minha casa, e dentro dos meus muros, um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno que darei a cada um deles, que nunca se apagará. Então esse homem, nesse dia, ele cumpriu essa profecia. Ele não poderia ter seus filhos, ele era um homem mais incompleto, mas Deus tinha dado algo para ele, que era muito maior que filhos, a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo e a salvação eterna.